e algumas coisas que precisam ser explicadas, mas nós precisamos aqui ter o máximo possível de paciência para analisarmos com cuidado alguns textos bíblicos, para que a gente possa entender o que é ministério e os desafios que um obreiro, uma obreira tem pela frente. Ok? Combinado? Façam com o pastor Alexandre ensina vocês. Se ele ensina que vocês podem permanecer sentados, permaneçam. Se ele ensina que você tem que ficar em pé para o texto, coloque-se em pé, como ensina o pastor presidente, e abra sua Bíblia na segunda epístola a Timóteo. Segunda epístola a Timóteo, capítulo de número 1, o versículo de número 6. Segunda epístola a Timóteo, versículo de número 6. Os irmãos encontraram o amém? Amém. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, a qual recebestes pela imposição das minhas mãos. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos. Os irmãos digam amém. Amém. Pode se assentar, por favor. Vamos lá. Bom, amados, a primeira ideia que nós temos é uma mescla que aconteceu na igreja e que acabou se popularizando sem exatamente consultar os textos sagrados. E essa forma de conhecimento nós chamamos de senso comum. O fato de uma espécie de conhecimento ser popular não significa que esse conhecimento está correto. Uma coisa é ele ser bastante divulgado, outra coisa é ele estar vinculado à verdade. O que o senso comum acabou criando na igreja? Acabou vinculando, cristalizando na mente dos cristãos em geral, que o exercício ministerial ele começa a partir do momento que a pessoa ela é separada. Bom, a gente usa esse termo no meio pentecostal, separado, porque especifica um tipo de serviço. Eu não vou usar o termo ordenação, porque ordenação é a partir de evangelista, né? Mas você terá aí as pessoas separadas, o diácono, os bispos, os presbíteros. Algumas igrejas utilizam a terminologia de apostolado, outros pastores, e assim sucessivamente. E essa é a ideia do senso comum. Não significa que o senso comum, por ser popular, ele está de todo errado. Seria bem horrível, errado, equivocado da minha parte, dizer para os irmãos que, a partir do diaconato, do cooperador, missionários, presbíteros, pastores e evangelistas, que estes não exercem a vocação ministerial. Não é isso que eu estou dizendo, de fato exercem. Mas o trabalho, a participação direta no corpo da igreja não necessariamente precisa vir vinculada à separação. Então, eu vou usar alguns textos bíblicos aqui para mostrar para vocês que o senso comum ele está muito vinculado à ideia do Antigo Testamento, mas a partir do Novo Testamento, essa ideia de vocação, de ser um vocacionado, ela é completamente diferente, completamente mesmo, diferente do conceito judaico ou do Antigo Testamento. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o Antigo Testamento utilizará a expressão para ministério, um verbo em hebraico chamado de charat. A expressão charat em hebraico, ela significa atender, ser um criado e também para ministrar. Só que essa expressão charat, que é ministrar, servir, ser um criado, etc., ela é utilizada tanto para criados, servos ou ministros para homens, como também é utilizado para o serviço religioso. Por exemplo, se os irmãos abrissem, eu coloquei bastante referência aqui, mas só para a gente aqui não ficar citando muito texto e a gente ganhar tempo, se você pudesse abrir a sua Bíblia, por exemplo, em Gênesis 39, versículo 4, se tiver alguém aí que é bom de abrir a Bíblia, que fosse rápido, pudesse ler para a gente, só vou usar um texto. Enquanto você está abrindo, você poderia citar aí Gênesis 40, versículo 4, Êxodo 24, versículo 13, Números 3, versículo 6, Número 13, versículo 2, todos esses textos estão usando o verbo charat. Mas eu vou escolher um só, para nós ganharmos tempo aqui, porque tem bastante texto, e aí a nossa mensagem fica mais dinâmica.
Gênesis 39, versículo 4. Alguém consegue ler para a gente? José achou graça em seus olhos que o serviam, e pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Maravilha, percebeu? A palavra servir ali, ela vem do verbo charat. Charat, você vê que José está servindo não a Deus nessa ocasião, está servindo a um homem. Então a primeira utilização da palavra ministrar em hebraico, servir, ser um servo, um criado, ela tem vínculo ao homem. Porém, esse verbo aparece no Antigo Testamento 97 vezes. Quantas vezes, irmãos? 97. Dessas 97 vezes que esse verbo aparece, a esmagadora maioria das vezes está vinculada ao serviço divino, quando o homem não está trabalhando para um outro homem, mas esse homem está trabalhando diretamente para Deus. Separei também muitos textos aqui que nós podemos utilizar, mas leremos mais uma vez só um. Então eu vou só citar os textos e a gente escolhe um. Por exemplo, 1 Crônicas 16, versículo 4, 2 Crônicas 5, do versículo 13 ao versículo 14, 2 Crônicas 5, versículo 8 ao 14, Êxodo 30, versículo 20, Êxodo 28, versículo 35 ao 43 e 1 Reis 8, versículo 11. Só para a gente ler, alguém pode abrir a Bíblia para a gente em Êxodo capítulo 30, versículo 20, só para você ter essa ideia. Êxodo 30, versículo 20, se alguém puder ler, eu agradeço. Êxodo 30, 20. Quando entrarem na tenda da congregação, lavassem-o com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Percebeu? Então a palavra ministrar é o mesmo verbo charat. Só explicar um negócio para os irmãos aqui. Quando a gente está falando do obreiro, eu tenho essa tranquilidade de falar mais com calma, que naturalmente um povo da igreja normal, eles não têm tanta essa paciência, tanta essa tranquilidade de ser mais dinâmico. Só para que você entenda, tá? No hebraico, a maioria das palavras, elas são homônimos. Pastor Carlos, o que é um homônimo? Por exemplo, a expressão como, quando você fala assim, ó, como pode ser de se alimentar ou pode ser uma comparação. Eu como fulano de tal. Deu para entender sim ou não? Sim. Então a palavra como é um homônimo. Dependendo de onde ela está sendo usada, ela vai ter determinado sentido. Vai depender da frase, da construção, do contexto. O hebraico é a mesma coisa. Por exemplo, a expressão espírito, que é rua, Kodesh, aí seria Espírito Santo. Mas rua pode ser espírito, vento, selo, alívio, etc. Então a gente está tratando aqui de uma expressão em hebraico, charat, que ela é serviço para homem e serviço para Deus, mas a maioria das vezes é vinculado para o serviço divino. E quando a gente fala no Antigo Testamento de serviço divino, aí sim, pastor Alexandre, o senso comum está correto, de entender que só pode ministrar, entenda ministrar não como algo como pregar. Ministrar algo é trabalhar, tá? Botar a mão mesmo na obra de Deus, ser um obreiro, servir uma água, arrumar a cadeira, limpar a igreja, pregar, cantar, tocar, etc. Aquele que especificamente é separado. No Antigo Testamento sim, porque, por exemplo, em Êxodo, capítulo de número 28, versículo de número 1, os irmãos verão que está escrito o seguinte, que Deus diz para Moisés separar o irmão dele, Arão, e os filhos de Arão para o sacerdócio. Lembrando a vocês que o levita não necessariamente seria sacerdote. Então você vê que para ministrar no tabernáculo de Deus, Deus chamava um povo dentro de um povo. Primeiro, a partir do momento que o povo sai do Egito, Deus diz para Moisés, diga para os filhos de Israel, que a partir de hoje os primogênitos não serão mais seus, não serão mais meus, porque eu estou tomando os levitas para mim. Então essa expressão de tomar os levitas é uma expressão de possessão. Então Deus está dizendo, de 12 tribos eu escolho uma, e dessa uma tribo que eu escolho, todos podem trabalhar, mas ser sacerdote só da linhagem de Arão, só da linhagem de Arão. Então se não for da família arônica, da família de Arão, é só levita, não pode ser sacerdote. Então você vê que no Antigo Testamento, aí sim, havia uma casta específica de pessoas que eram capacitadas. Vou repetir para você. Então no Antigo Testamento, você podia, um exemplo, tá? Vou contextualizar. Você podia cantar bem. Alguém ia perguntar, você é de Levi? Não, então você não pode cantar na igreja.
Você poderia pregar bem. Você é filho de Arão? Não pode, você não pode ministrar. Você vê que existia um povo específico, uma casta específica, e o resto da nação toda era ministrada por essa casta específica. Então era mais ou menos assim que funcionava, mas quase uma mentalidade grega. Aqui na igreja você tem muitos membros, mas só os que são separados e ordenados podem tratar com esses membros. O resto tem que simplesmente sentar e assistir e não podem participar enquanto Deus não colocar no coração do pastor Alexandre separar para isso. Então, no Antigo Testamento, sim, o senso comum está correto, mas no Novo Testamento, isto não é uma visão correta. Por que não é uma visão correta? Quem pode abrir a Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo 5 a 9. Nós iremos mergulhar, irmão, mas eu estou explicando para vocês o que é o ministério, para que a gente possa chegar aos desafios e a gente possa ter dinamismo. Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Vamos lá? Primeira epístola de Pedro, 1 Pedro 2, versículo 5 ao 9. Alguém consegue ler para a gente aí em voz alta? Vós também, como pedra viva, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém. Eis que ponho em Sião, pedra principal da esquina, eleita e preciosa, quem nela crer, será confundido. Assim para vós, os que creem, é precioso, mas para os rebeldes, a pedra que precisa reprova. Essa foi a principal esquina, primavera e tropeço, a principal ponte de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também vão destinados. Mas vós sois geração eleita, vosso real, a nação santa, povo adquirido, para que não seja o injusto daquele que vos chamou, mas servos para a sua maravilhosa. Muito obrigado. Então você já percebeu ali na leitura do nosso irmão fez que o sacerdócio a partir de Cristo é para a igreja. Vós sois sacerdócio real, porque somos sacerdotes não segundo a linhagem de Arão, mas segundo a linhagem de Melquisedeque, porque assim Cristo é. Abre isso aqui, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e 6. Apocalipse 1, 5 e 6. Vamos lá? Apocalipse 1, 5 e 6. Vou chegar lá. Apocalipse 1, 5 e 6. Alguém pode ler? Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Muito obrigado. Fez quem sacerdote, irmão? Nós. Por que ele fez sacerdote? Nós. Então, no Novo Testamento, essa ideia de crente só se institui está errado. Então, o culto para um crente não pode ser um teatro, aonde ele vem, bate cartão e vai embora. A ideia não é essa. A ideia é que todos são chamados. E por isso que Paulo usa duas expressões no Novo Testamento. E aí que vem, irmão, a ideia do aprendizado. Só título de conhecimento, tá? Eu não estou criticando os irmãos que infelizmente não tiveram acesso à academia teológica. Isso não tem problema. Isso é uma obrigação pastoral, não é da membresia. Mas as pessoas dizem, fulano é chamado. Só que quando Paulo usa a expressão chamado, pastor Alexandre, é chamado para salvação. Todo mundo é chamado para ser salvo. Vocacionado é diferente. Então, vocação é um talento. Chamado é para salvação. Então, o que o texto está dizendo? Todo mundo tem um talento que serve aqui dentro. E todos que são chamados para a salvação também são convidados para o serviço. Alguém está me acompanhando? Diga amém, por favor. Então, todos são chamados para o trabalho. Existem no mínimo 5 expressões no Novo Testamento, diferente do Antigo Testamento. Você tem no Novo Testamento 5 expressões. Como é uma escola, irmãos, eu fui chamado aqui para, claro, por favor, entenda a expressão, ensinar. Eu preciso só citar isso, frisar isso para os irmãos, senão a gente vai virar mensagem, e a ideia não é pregação, a ideia é ensino. Quem concorda, diga amém. Amém. Vamos lá? A primeira expressão no grego é hiperéter. Hiperéter significa algo como a subordinação associada à casa do sumo sacerdote. É também utilizada para os oficiais do sinédrio. E na igreja, descreve, por exemplo, o serviço de Deus a Davi, em Atos dos Apóstolos 13, versículo 16. A segunda expressão no grego
é duléuen. Duléuen em grego significa algo como utilizando o cristão geral, independente da sua função. Se ele canta, se ele prega, se ele toca, se ele limpa, se ele serve água, se ele fica na porta, se ele pinta a parede, se ele recebe os irmãos, se ele é da mídia, se ele é do som, não importa. A expressão duléuen é utilizada para todo cristão que é servo e escravo de Cristo e que exerce a sua vocação. Atos 4, 29, 1 Coríntios 7, 22, Colossenses 4, 12, 1 Pedro 2, 16 aparece a expressão duléuen. A terceira expressão é leitorgen. Leitorgen significa algo como exclusivamente para o serviço religioso, aqueles que já exercem uma vocação. Aí sim é mais parecido com o charat do Antigo Testamento. E a última expressão, para nós encerrarmos e encaminharmos para a mensagem que nós escolhemos, é latreuin. Latreuin na Septuaginta é utilizado para as pessoas com caráter religioso, como que exercem uma prática religiosa, litúrgica, como adoração, oração, sacrifício e etc. Então você percebe que no Novo Testamento, diferente do Antigo, nós temos uma expressão, no máximo duas, que é utilizada especificamente para quem já trabalha. O resto é o seguinte: você é escravo de Cristo, você é servo de Cristo, você nasceu de novo, você é chamado para a salvação, então você não pode ficar parado. Porque a fé sem obra, ela é o quê, irmão? Morta. Não significa que a obra me salva, mas quem é salvo gosta de praticar a obra. É a mesma coisa para quem é casado, irmãos. Então, por exemplo, eu sou recém-casado, talvez perto dos irmãos, eu tenho quase 10 anos com a minha esposa, e aí, naturalmente, ontem eu tirei o dia para curtir com o Dia dos Namorados, fui levar lá num parque de diversão, e a gente foi se divertir, igual criança, quase 40 anos na casa. A gente foi se divertir, porque quem diz que ama e não dá gesto, o amor é vazio. Então nenhum aqui que é casado suporta só vida do cônjuge. Te amo. Ah, mas eu te amo do quê? Não vem mais nada com esse amor, não vem nada no pacote. Então amor só de palavra a gente chama de chaveco. É ou não é? Então bota rindo, mas não é verdade. Só te amo de palavra e no dia a dia nada. Então aquele que é chamado por Deus, é salvo por Deus, entende o viés da graça, entende o peso da graça, entende que não deveria estar o que não deveria estar aqui, porque nenhum dos senhores e senhoras, inclusive este que vos fala, que é o primeiro dessa questão, ninguém aqui procura Deus. E é por isso que eu insisti recentemente no pastor presidente, que me convidou para dar uma palestra na igreja dele, para evangelização. A primeira coisa que eu falei para ele é o seguinte: o crente que não entende o que é salvação, ele não vai evangelizar, ele não sabe o que é a graça de Deus. Então você precisa passar uma cosmovisão. Não dá para curar câncer com Advil. E eu tenho explicado isso para todo mundo, irmãos. Não se resolve problema de igreja num dia só. Enquanto a Assembleia de Deus não voltar para o ensino, eu vou repetir, hein? Pode ter congresso, pode ter festa. Os congressos são as coisas que mais pregam, mais viagem para pregar. Escola bíblica, irmãos, é fundamental. Eu digo que depois da ceia, o culto mais importante da igreja é o culto de ensino. Culto de ensino fraco, crente fraco. Primeiro vento de doutrina, o Judas diz isso, é como nuvem carregada sem chuva, qualquer vento de doutrina e um vento para qualquer canto. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Então o crente firmado na palavra não é deslocado. Então o que eu falei para eles? Resumidamente, tá, irmãos? Que nós assembleanos, nós pentecostais, acreditamos que a graça de Deus nos convida para a salvação. É meio complexo isso, não vai dar para eu entrar, mas só para que você entenda. João capítulo 3, versículo 19, Cristo diz: a luz se manifestou aos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Perceba que Cristo está dizendo o seguinte, pastor Michel: vem luz, vem trevas. E os homens amam mais as trevas. Não é que não amam a luz, amam mais as trevas. E a palavra amar ali tem um sentido no grego de deleite. Então Cristo está dizendo: entre me deleitar-se em mim, na minha casa, na minha presença, o homem gosta mais de se deleitar no pecado. Então significa que, humanamente falando, ninguém era para estar aqui. Um domingão desse, um calor desse, irmão, uma caixa de cerveja era só para começar o dia. Aqui não era o teu lugar. Ninguém aqui gosta de ficar vestindo terno e gravata e vir marchando no poder de Deus. A gente gosta do pecado, irmão. E como é que eu estou aqui? A graça de Deus. Ela veio a nós, não nós a Deus. Ele fez carne e disse que ninguém quer pagar o preço, eu pago. Porque lá em São João de Meriti, a minha graça vai salvar algumas pessoas. Quem entende a obra da salvação não aguenta
parado. Aleluia. Não aguenta chegar aqui e assistir. Está entendendo? Não aguenta chegar aqui e sentar no banco. Quem é salvo pela graça quer fazer alguma coisa porque é contagiado pela graça. Aleluia. E aqui o texto que nós lemos é um grande exemplo disso. De quem é vocacionado e mesmo tendo grande talento, enfrenta grandes desafios e aí acaba sendo neutralizado por esses desafios. Por que você está falando isso? Bom, se todos nós somos vocacionados, o talento não irá simplesmente lhe dar suporte para o exercício ministerial. E Timóteo é um grande exemplo disso. Quem é Timóteo, irmãos? Timóteo não é o pastor Carlos. Timóteo é um obreiro acima da média. E quando eu digo acima da média, considere isto na literalidade. Você quer ver quem é Timóteo? Primeira coisa que você tem que perceber: se você abrir a sua Bíblia em Filipenses 1:1, Colossenses 1:1, Filemão 1:1, Paulo cita Timóteo como companheiro da escrita dessas cartas. Eu não estou dizendo que ele participa do conteúdo, eu estou dizendo que ele, de alguma forma, ele está com Paulo presente e auxiliando Paulo na escrita dessas cartas. Então, primeira coisa, Paulo cita Timóteo 3 vezes. Estou falando de Paulo, hein? Que é um camarada completamente rígido pela herança farisaica. Não só isso, o casamento de Timóteo, o casamento dos pais de Timóteo. Timóteo ele é oriundo de uma família mista, porque o pai não era judeu, a mãe e a avó era judia. E aí Paulo cita tanto a mãe como a avó como belas educadoras de Timóteo, porque foi por meio de tanto da mãe como da avó que Timóteo foi instruído das Sagradas Escrituras. E digo mais, a epístola aos Tessalonicenses, Paulo dá na mão de Timóteo para que Timóteo possa integrar. Você vai ver que logo de início, você não está falando de qualquer obreiro, estou falando de um obreiro que o próprio apóstolo Paulo considera 3 vezes, em 3 cartas, uma delas, Tessalônica. Ele dá na mão de Timóteo para entregar, louva e fala da qualidade da família de Timóteo, que o instruiu nas Sagradas Escrituras. E digo mais, tanto em Filipenses 2:22, 1 Timóteo 1 e 2, 2 Timóteo 1 e 2, Paulo usa expressões como um filho e um filho amado. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Você é tão bom obreiro, tão bom companheiro, que você, Timóteo, ganhou um lugar cativo no meu coração. Eu estou falando de uma pessoa que jogou Marcos fora. E esse Marcos que Paulo joga fora, provavelmente foi quem escreveu o Evangelho de Marcos. E foi aceito por outro obreiro e também citado por Pedro. Eu estou dizendo que um camarada do livro de Paulo, que rejeitou alguém do tamanho de Marcos, está dizendo para Timóteo: você é um camarada diferente. Você é jovem e gera um desafio nesse período. Sua família é espetacular. Você é um bom obreiro, um bom companheiro, que eu não chamo mais de obreiro, que eu não chamo mais de membro, eu chamo de filho. Então nós estamos falando aqui de uma pessoa que de fato está acima da média. Só que esse obreiro que está acima da média, Paulo dedica a ele 2 epístolas. A primeira e a segunda mudarão de tônica, irmãos. A primeira epístola a Timóteo, pastor, ele será muito duro com Timóteo. Paulo será muito duro, porque Paulo ainda está livre. E por Paulo estar livre, ele ainda tem expectativa de exercício ministerial. Redobra a sua atenção nisso. Então o que na primeira epístola você notará? Poucos serão os conselhos que Paulo dá para Timóteo, vinculado à própria edificação de Timóteo. Paulo está batendo no time em Timóteo para Timóteo endireitar a igreja. Então na primeira epístola, a sensação que você terá, que a preocupação paulina é muito mais com a igreja do que propriamente dito com Timóteo. Na segunda epístola muda a tônica. Esse Paulo que está preocupado com a igreja está preocupado com Timóteo. Por que ele está preocupado com Timóteo na segunda? Porque ele está na segunda prisão. E nessa segunda prisão, Paulo será morto. A bem da verdade, que na segunda epístola, no capítulo 4, versículo 16 ao 18, Paulo utilizará a expressão como me livrou da boca do leão. E essa expressão, me livrou da boca do leão, tem sentido com a primeira prisão de Paulo. Então Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte para Timóteo, para você entender: Timóteo, eu estou acostumado a ver Deus me dar livramento. Tanto é que um desses, eu com Silas, ele declarou: tem na mão, a porta da igreja que saiu. Então, se Deus me livrou de um, pode me livrar da boca do leão agora. Só que não livrou. Paulo provavelmente foi decapitado. Qual é a preocupação de Paulo aqui nessa segunda prisão? Se eu morrer e não sair da boca do leão, a DRF não pode parar. Aleluia.
Ah, você está cansado. Quem quer ouvir ainda, diga amém, por favor. Vamos lá? Com todo respeito, tá, pastor? Com todo respeito que eu vou falar aqui. A gente não trabalha com papado. A igreja não trabalha assim. Então, o pastor Alexandre, não sei se ele sabe, mas ele vai morrer. Desculpa. E todos verão a primeira morte, cara. Só viva muito, remédio de saúde. Mas uma hora, Deus vai chamar. O pastor Alexandre vai chamar. E aí, o pastor Alexandre sendo chamado por Deus, isso aqui não pode parar. Qual é a preocupação de Paulo? Preciso passar o bastão. Está entendendo? Mas eu não posso passar o bastão com o obreiro despreparado. Porque Timóteo não é só talento, tem desafios. E se você não estiver preparado para o desafio, passar o bastão para você não vai funcionar. Quais são os desafios que Paulo está tratando com Timóteo? Primeiro, a segunda epístola, no capítulo 1, versículo 16, versículo 6 que nós lemos, Paulo está dando um conselho a Timóteo, um conselho a ele. Por este motivo eu te lembro, despertes o dom de Deus que é em ti, a qual recebeu pela imposição das minhas mãos. Uma coisa você tem que notar aqui, irmãos. Notar o quê? A palavra desperte no grego é inflame, avive, ou aviva, ou incendeie. Então, o que eu posso dizer para Timóteo é o seguinte: o dom que você recebeu não é para arder em uma parte do seu corpo. O dom que você recebeu, deixa-o queimar você por inteiro. Maravilha. Só que tem um problema aqui no versículo. Desperta, eu só desperto quem está dormindo. Outra coisa que você tem que notar aí, a terceira. Paulo não está pedindo que Timóteo casse outro dom. O que Paulo está dizendo para Timóteo é: o dom que você tem já serve. Aleluia. Precisa de outro. Eu só preciso que você acorde esse dom. Qual é o dom que está dormindo? Paulo também explica. A qual recebeu por imposição de mãos, presbitério. Paulo não está falando de falar em mistério. Paulo não está falando de dom de profecia. É importantíssimo, todos os dons. Paulo não está falando de língua, variação de línguas, interpretação. Paulo está falando o seguinte: alguém olhou para você e viu em você uma capacidade, que é um privilégio, de trabalhar diretamente no corpo da igreja. Esse Paulo está dizendo para Timóteo. Seja guardar carro, ou ficar na porta, servir água, isso aqui é um privilégio. Isso que você recebeu não pode estar dormindo. Só que sabe o que é engraçado, pastor? Esse conselho para Timóteo não é novo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14 ao versículo 15. Paulo olha para Timóteo e chama Timóteo de negligente. Não negligencies o dom de Deus que é em ti. Segunda epístola, capítulo 1, versículo 6. Por esse motivo te volto a lembrar. Você não me ouviu da primeira vez. Você está entendendo? Um camarada desse currículo parou. Um camarada desse tamanho dormiu. Aí Paulo diz: você não me ouviu da primeira. Vou falar mais uma vez com você. Eu não vou durar para sempre, Timóteo. Isso aqui precisa continuar. Vai ficar dormindo até quando? A pergunta que nós temos que fazer é: como é que Paulo coloca na frente da igreja um negligente? Como é que o negligente pode reger irmãs? Como é que o negligente pode reger varões? Como é que o negligente pode tocar instrumento? Como é que o negligente pode pregar a palavra? Pastor Carlos, o que é negligenciar? Negligenciar é não dar o valor devido a algo que você recebeu. Vou repetir. Negligenciar é você receber algo caro e não tratar esse algo caro com o valor que ele lhe deve. O que é que está levando Timóteo a negligenciar? Nós temos uma suspeita muito grande disso. Qual é a suspeita? Timóteo é moço. Por Timóteo ser moço, olha o que Timóteo está vivendo. Ele vem na igreja pregar, os anciãos não querem ouvir ele. Ele é muito moço. Quando ele cansa de falar para os anciãos da igreja, não quer ouvir, os hereges estão pressionando a igreja e levando os irmãos. Aí Timóteo tem que bater boca
palavra de Deus em um lugar que o pessoal só quer pandeiro. Fica difícil, irmão, você estudar para pregar. Isso aqui não é brincadeira. Pregar não é gritar. Você pode até gritar, desde que você sabe o que você está dizendo. Isso aqui é faculdade, é seminário, é você solta. Meu irmão, você acha que é brincadeira? Eu estou na segunda faculdade teológica. Não é porque eu sou bonito, não. Eu fui vocacionado para isso. Eu vou tratar isso como brincadeira, irmão. Haverá um julgamento da obra. Eu não sei se os irmãos acreditam ainda em arrebatamento. Uma hora Deus vai olhar para a gente e vai falar: o que é que você fez com o dom que eu te dei? Isso aqui não é uma brincadeira. Estão fazendo de brincadeira. E aí fica difícil, irmão, eu disputar com quem, na hora de pregar, faz dança da chuva. Bota bateria, bota swing, bota teclado, para ver se alegra o povo. Aí virou teatro. Porque o nível da mensagem não é medido pelo conteúdo, é pelo arrepio. Aí é delírio, é cego guiando cego. É gente falando besteira e a igreja batendo palma para não cansar. Aí Timóteo cansa, ele diz: não dá, eu vou ralar na faculdade 4 anos para falar com a igreja, e um crente que vai para o YouTube, copia a mensagem dos outros, vem aqui dentro, e aí fica difícil. Ele vai cansando, irmão. Eu marco oração, ninguém vem. Eu marco ensaio, ninguém vem. Eu marco palestra, ninguém vem. Eu visto ensino, todo mundo falta. Eu faço isso aqui, ninguém vai. Eu faço isso aqui. Aí Timóteo diz: sabe uma coisa? Não vai dar não, eu vou parar. E Timóteo relaxa. Será que você ainda quer ouvir isso aqui? Diga agora a Deus. Qual é a crítica que eu dou a Timóteo? Premido pela situação da vida, Timóteo relaxa, porque na cabeça dele, o nível de empenho dele está associado ao nível de recompensa. Se tu não deres um glória a Deus, vou repetir. Timóteo mede o esforço pelo nível do retorno. Por que ele está negligenciando? Estou fazendo muito, estou dando pouco retorno. Aí ele diz: então vou parar. Glória. Então quer dizer que você se dedica mediante ao retorno? É por isso que a igreja tem mais pico de excelência no congresso e culto cai. É mediante o feedback. Você quer ver? Abra sua Bíblia em Lucas 17, versículo 7 ao 10. Quem ainda quer ouvir, diga amém, por favor. Vamos ler agora. Vamos lá? Lucas 17, do 7 ao 10. Eu vou ler, só me acompanhe. Qual de vós, tendo um servo a lavrar ou apacentar gado, lhe dirá, ao voltar ele do campo: chega-te já e reclina-te à mesa? Não lhe dirá antes: prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás tu e beberás? Porventura, agradecerá o servo porque este fez o que lhe foi mandado? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, fizemos somente o que devemos fazer. Deixa eu traduzir aqui para que você entenda, porque para nós o guiarismo ou a parábola não faz sentido. Eu vou te provar. Olha o que Cristo está dizendo: qual dentre vós, todas as vezes que você começar a ler uma parábola, e Cristo diz: qual dentre vós faria isto? Ele já está dizendo para a própria multidão. Ninguém faria diferente dessa narrativa. O que eu não faria diferente? Um bom servo. Um servo é bom ou é mau, irmão? Trabalhou o dia inteiro e só quer comer. Essa é a sensação que dá para o Senhor. Quando ele vai comer, o Senhor diz assim: você não vai comer coisa nenhuma. Você vai levantar, vai se lavar, vai se cingir, vai me alimentar. Depois que eu comer, a gente conversa se você pode comer. Aí você fala: você quer um carrasco? O camarada trabalhou o dia inteiro, não pode comer? O problema é que o texto aqui tem uma expressão no original que é refeição vespertina. Vespertina nem manhã nem noite, é à tarde. E nesse período, à tarde ninguém come. Então deixa eu explicar para você. Este servo aqui, ele é tão bom no que faz, pastor Alexandre, que ele bate no peito e diz assim: ó, já que eu sou melhor do que qualquer obreiro da DRF, eu posso ter uma alimentação especial que ninguém tem. O que ele está dizendo? Eu mereço uma atenção que ninguém merece, porque o meu talento é melhor do que o talento do meu irmão. Eu mereço um aplauso que ninguém merece, porque eu trabalho mais do que meu irmão. Aí o dono diz assim: não, você só fez o que te mandou. Vamos lá, mais claro ainda. Eu tenho um hipermercado, preciso de um contador, e falo assim: pastor, tem contador na igreja aí? O pastor diz assim: temos 3.
Ó, diga para eles aí que o salário do contador aí, o piso salarial, sei lá, eu não sei, é 3 mil reais, eu só posso pagar 12.500, mas para quem está desempregado, tá bom ou tá ruim, irmão? Aí esse camarada que ganha 12.500, estava desempregado, passando aperto, vai trabalhar, ele sabe que deveria ganhar 3 mil, mas só posso pagar 12.500. Ele aceitou e trabalhou com preguiça que fizemos, já que não pago o que eu mereço, também não trabalho do jeito que posso. O que Cristo está dizendo é o seguinte: se você faz com excelência, mas só faz o que te foi mandado, bata no peito, baixa a cabeça e diga: eu sou inútil, porque eu só estou fazendo o que fui vocacionado. Lembrando a vocês que o maior constrangimento do pregador é pregar em final de congresso. Irmão, você não tem noção como é ruim pregar em final de congresso, porque o pastor precisa apertar o andamento do culto, que ele tem que pegar um pergaminho que vai daqui até a porta para ficar citando o nome de irmão que cozinhou, que lavou o chão, que arrumou a cadeira. Porque se o pastor não citar, até desvia, não trabalha mais. Eu fiz, ninguém me reconhece. Porque na cabeça desse crente, ele não está regindo para Deus, ele está regindo para DRF. Ele não está orando a Deus, ele está orando para DRF. Enquanto ele pensa assim, se o feedback dele não for positivo, ele desce frustrado. E é por isso que o Rio de Janeiro precisa amadurecer, pelo amor de Deus, porque eu estou vendo um monte de gente maluca dizendo: o culto não foi bom, fulano foi uma água. É você que é doente da cabeça, precisa ser internado, porque o pregador não joga fogo na igreja. Se for assim, Jeremias não presta, porque pregou a vida inteira e ele mesmo diz: não ganhei uma alma. Eu estou dizendo Jeremias pregou e não ganhou uma alma. Então Jeremias era uma água. A questão não é ser água, a questão é o seguinte: mesmo que o retorno não seja grande, aquele que me comprou com sangue, levante seu celular mais alto que você pode. Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e seja mal educado. Eu quero que você seja mal educado, por favor. A gente está na Baixada, a gente não está no Leblon, não. Pode chacoalhar esse irmão aí, que aqui ninguém divide. Chacoalhe ele para irritar, chacoalhe ela para irritar e diga sem medo de errar. Você está trabalhando para quem? É para Deus ou para o pastor Alexandre? É para Deus ou para quem? É para Deus ou para se aparecer? Se é para Deus, com aplauso, sem aplauso, com reconhecimento, com seguidor, sem seguidor, não me importa. Não era para eu estar aqui, era para você estar cheirando, fumando maconha, segurando por fio, dançando funk, tomando cachaça. A graça te salvou e é um privilégio. Só quem entende isso, um minuto de glória, você que tem. Vamos lá, Mateus capítulo 20. Maravilha, irmão. Que maravilha. Irmão, se a gente for parar para pensar em feedback, a gente vai virar mais um frustrado que vai para a internet e ficar xingando os outros. Já percebeu isso? Ao invés da pessoa ensinar, melhorar, ela fica tão frustrada que ela vai se perder na internet. Esses dias um pregador, amigo meu, famoso, não se tornou prédio, coronando um pouco, falou assim para mim: poxa, eu queria mudar meu estilo de pregar, eu queria ficar mais assim parecido com o estilo de ser. Eu não entendo. Que Deus, cada um Deus deu um paleta. Está entendendo, meu irmão? Olha, o que Deus te entregou, não me entregou. Não adianta. O dia que Jacó tentou ser Esaú, só melhorou depois que foi ferido. Porque ele coloca o pelo de mão no braço. Enquanto Jacó quis ser Esaú, ele só perdeu. Aí não fala de Jacó, porque eu disse: quem você é? Esaú ainda ou você é Jacó? Não sou Jacó. Agora sim. Agora vai. Não adianta, irmão. O público que eu não alcanço, ele alcança. O público que eu não alcanço, ele alcança. Isso aqui é um corpo. Tem melhor ou pior? Eu estou dizendo que tem dedicação. Está entendendo? Pode ser um Jesus te ama. Se for Jesus te ama bíblico, irmão. Eu fui criado assim, meus pastores antigamente falavam para mim: você não pode ter medo de bigode, cara.
Era assim que eu cresci. Você vai pregar em convenção, pouco importa quem está sentado lá. Você não orou, você não leu, você não se dedicou. Entrega, irmão. E aí, como diz o Dom Rodrigues, quem quiser comer muito, que coma. Quem não quiser comer pouco, coma. Agora eu não posso parar. De uns amigos até me deram um bom conselho. E disseram assim para mim: pô, cara, desse jeito que você prega aí, não vai dar certo. 10 anos atrás. 10 anos atrás. E eu fiz assim, pegando. Entre dar certo e fazer o certo. Ó, eu sou casado, tenho filho. Não abro mão da minha família. Não adianta. Eu tenho prova da faculdade segunda-feira. Eu deveria estudar, eu tenho 24 anos para dar atenção. É final de semana. Eu decidi viajar só de final de semana. Talvez eu seja um dos poucos pregadores nesse Brasil que só viaja sexta, sábado e domingo. Até para a Europa que eu vou na quinta, volto na segunda. Fica para passear sem minha mulher. Eu sou casado, irmão. O solteiro passa obra, o casado cuida da família. Oxi! Eu já sou feio, vou dar brecha pro diabo, irmão. Mas é umas coisas que não tem sentido. O que eu faço? Eu vou estudar de madrugada. É faculdade, é trabalho, dá para entregar artigo científico, é diretor da faculdade, que estão me pressionando. Eu vou fazer, mas eu não posso falar assim, eu estou cansado e não faço. Isso não existe no obreiro, então deixa de ser obreiro. Meu Deus. Ah, pastor, não deu tempo de ensaiar. Então entrega. Fala assim, pastor, eu não posso fazer as coisas de Deus de uma porta. Tem uma expressão. Não posso. Se não está dando para mim, bota para o não, pastor. Pode indicar alguém, tem um fulano lá na mocidade, que eu acho que é um talento, pastor. Vou trazer ele para perto, vou preparar ele. Se o senhor achar que está bom, a gente passa. Mas não dá para fazer as coisas de qualquer maneira. Aleluia. Irmão, eu morei na rua. Eu pesei 40, eu sou adotado. Eu pesei 49 quilos. Hoje eu tenho 1,73m e peso 80. 80, ainda parece que eu estou magro. Imagina eu com 49. Eu vou ser uma foto. É cadavérico. Eu delirei de sede. Eu sei o que é ter fome, irmão. Aí Deus me tira de lá para eu fazer as coisas com retorno. Você aplaudido, não você aplaudido, eu não estou preocupado. Não me trouxeram? Não é um culto de ensino. Pode ter 10, 2, 1. Vamos lá, irmão. É o melhor que eu posso dar para vocês. E assim. Quem está entendendo? Diga agora a Deus, por favor. Olha o que está escrito, Mateus capítulo 20, versículo 25 e 28. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e disse: sabeis que os governadores dos gentios os dominam, os seus grandes exércitos de autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, antes qualquer entre vós que quiser tornar-se grande, seja esse o tribo sirva, e qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja esse o vosso servo, assim como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muito. Deixa eu dizer algo aqui. O que isso está ensinando? Lá fora é assim: quem tem poder quer ser servido. Aqui dentro é o oposto. Quem tem poder e não serve, tem que compreender que poder que não presta para servir, não presta para nada. Prova é, irmãos, que eu vou falar para vocês. Olha o tamanho de Jesus. Olha o tamanho de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreve João, capítulo 13, versículos número 4 ao 5, deixa aberto aí. Rapidinho, eu já vou concluir. Vamos lá? Deixa aberto aí. Olha o que diz a Bíblia. Quem aqui é rápido? Rapidinho para abrir. Gente, eu já falei demais aqui com os irmãos. Mateus 28, 18. Rapidinho. Deixa aí em João 13. Não lê ainda não. Mateus 28, 18. Quem pode ler para a gente? Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quanta autoridade? Quanta autoridade, irmãos? Aonde? Só na terra? Nos céus e na terra. João 3,35. Quem pode abrir? João 3,35. Irmãos, isso aqui é para a gente ir embora com vergonha, hein? João 3,35. Isso aqui é para ir embora constrangido. João 3,35.
Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. João 3,35? Não, 3. 3. O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado em suas mãos. Quantas coisas? Todas. Quantas? Todas. Atos dos Apóstolos 10,36. Atos 10,36. Se isso aqui não constrange a gente hoje, eu não sei mais nada que constrange. Atos 10,36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Senhor de quem? Todos. Só da igreja? Todos. De todos. Para encerrar, Romanos 14, 9. Alguém manteve aberto em João 13, né? Vamos lá, Romanos 14, 9. Romanos 14, 9. Quem pode ler? Foi para isto que morreu Cristo, e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Senhor de quem? Eu estou falando do camarada que é Senhor dos mortos, Senhor dos vivos. Tudo foi entregue em suas mãos. Olha o tamanho desse camarada. Agora lê aí João 13, versículo 4 e 5. João 13, 4 e 5. Ele levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pegou uma bacia água, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingida. Opa! Não é que você não entendeu. É que quem está pregando mal. Deixa eu explicar para você. Lavar pé não é coisa de céu. É o menor do céu. Quem está colocando a toalha no ombro, não pregador, não cantor, não músico, não famoso do Instagram, não um popular do YouTube. Quem está com a toalha no ombro é Senhor de tudo. De todos. Todo o poder foi dado a Ele, Senhor dos vivos e dos mortos. E está dizendo para os discípulos: eu vou subir e tenho que passar o bastão. Mas não vou passar bastão para animar. Não vou passar bastão para soberbo. Não vou passar bastão para quem quer ser aplaudido e para quem tem o ego elevado. Eu quero passar o bastão para quem está entendendo. Que se o Senhor de tudo lava o pé de quem não presta, eu vou repetir. Se ele lavou de todo mundo, lavou de Judas e lavou de Pedro, que negou ele 3 vezes. Deixa eu dizer uma verdade aqui. Igreja não é facção criminosa. Aqui a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Poder que não presta para servir, não presta para nada. Se você está aqui e entende que é um servo de Jesus, esta é a manhã que você deve dizer: Espírito Santo, eu estou disponível nas tuas mãos. Faça de mim um instrumento dele. Eu vou te dar um minuto para você começar a pedir. O Espírito de Deus vai me dar a você um minuto de glória. Um minuto de glória. Abra essa porta e aviva. Abra essa porta e aviva. Abra essa porta e aviva. Enquanto você glorifica, eu vou profetizar. O Espírito Santo descerá como um bálsamo e vai cicatrizar as feridas religiosas. Você voltará a ser habitado. Alguém entra no culto e falar: só adora a Deus quando sinto, não senti nada. Você não tem que sentir nada, é que a gente é miserável, irmão. A gente tem que chegar aqui e dizer: Senhor, muito obrigado por só ter me escolhido. Oh, glória, tem alguém que é grato a Jesus Cristo. Ah, chama de glória. Eu tive um
privilégio na vida. Eu fui formado obreiro por um dos pastores de Belém na minha época. Eu sou filho de carioca, mas nasci em São Paulo, e na minha época, o Belém era um dos melhores crivos para obreiro que tinha no país. Belenzinho. Você tinha que passar por uma série de processos. Que eu vi isso aqui, diga amém, irmão. Amém. Eu concluo. Você tinha que fazer básico em teologia, muito básico, para você entender das doutrinas, né, as básicas mesmo, psicologia, pneumatologia, coisas básicas assim. Você tinha que fazer EBO, que era uma escola bíblica para obreiro. Aí você aprendia a contabilidade. Irmão, a EBO tem que voltar. Não é uma exigência. O que a EBO vai fazer com o obreiro? Vai ensinar contabilidade, direito, trabalhista. Eu vou dizer aqui, pastor, você sabia, irmãos? Eu vou dizer que vocês são obreiros. Tem gente maliciosa na igreja quando eu vi isso. Se você marcar um mutirão na igreja, uma limpeza, e marcar um horário, e o crente vier trabalhar, ele pode processar você, ele vai ganhar, tá? Eu estou falando sério isso. Você tem que fazer um papel que a pessoa tem que assinar que é voluntário. Se você não fizer isso, é como trabalho, porque voluntariedade não pode ter horário. Impôs horário, processou, ganhou. Então você aprende tudo isso. Ah, pastor, é para Jesus. Não, não é para Jesus, mas o homem não presta não assim aqui. Ah, irmão, eu sou assim, eu sou sincerão. Não se escanda, desculpa. É que tem pregador bota auréola, asa, eu sou sincerão. Manda aqui para ver se sai leite, irmão. Sai chateado com a igreja, quer processar a igreja, pastor. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade, irmão? Tem muita gente boa na igreja, muita gente bondosa, irmão. A igreja está no processo trabalhista, a gente não tem condição de pagar, fecha a igreja. Tem que colocar em hipoteca, isso é coisa grave. Tudo que faz na igreja tem que assinar. Mas é que seja obreiro, aí está exposto, né? Agora, o membro, então você tinha contabilidade, matemática, português, porque tem muito irmão que vem para Jesus e não teve essa oportunidade, vive uma vida de pecado, irmão. Não é porque ele era ruim, não, ele foi criado no meio daquilo e não teve chance de estudar. Como é que você vai dar uma congregação na mão de alguém assim? Tem que preparar essa pessoa, e a obrigação de preparar é da igreja, não é dele. Tadinho, vem para cá, você está Jesus, vem sem nada. Dá uma, prepare esse obreiro, veste esse obreiro, come esse obreiro. E aí você tinha a triagem. A triagem nem cabe mais tem. Pastor, eu nem queria ser pregador, eu nem me acho um pregador. Eu era músico. O pastor me viu e falou assim: Deus te chamou para ser obreiro. Eu fui até mal criado por ele na época. Pastor Isaac, eu me emocionei que eu fui pregar recentemente em São Paulo e ele me ouvir. E ele me tirou da boa, ele deu uma bolsa de estudo no seminário. Então, assim, Deus vai fazer obreiro. Eu falei assim: não, pede para o seu filho. Vou depender de igreja? Não quero nada, irmão. Bota o Abner, o Abner é como se fosse o nome meu. Bota o Abner e Ismael para ser obreiro, deixa eu estudar para ser alguém, ficar na mão da igreja. Não quero não. Então vai te fazer obreiro. Aí ele me dava curso e me indicava para pregar. E eu sem dinheiro, irmão. Ele me indicava para pregar, depois, acho que 2 anos de curso, pastor. Aí ligava para o pastor lá, que me recebia, que era amigo dele, e ele combinava uma oferta. Quem não tem nome, irmão, ganhou um abraço, tá ganhando. É verdade. E a gente tem que parar, irmão. A gente tem que parar de ser muito assim, hipócrita. A gente quer estar perto do que está cheio. Tá entendendo? Gideão no lagar sozinho. Deus visita Gideão com 32 mil. Só dá 3 exemplos. Mas Gideão está cheio. A gente quer estar perto do que está cheio. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Verdade. Está cheio. Aí ele me indicou. Aí eu combinava uma oferta com o pastor e ele não me falava. Eu pregava, o pastor me dava uma oferta. No outro dia ele abria a diretoria da faculdade e chamava o gabinete. Eu ia no gabinete e não passei comigo. Como é que foi lá, meu filho? Eu já sabia que era uma armadilha. Se eu falasse assim para ele, foi bom, ele me chamava de sobrinho. Ô pastor, foi bom, sobrinho. Estou falando sério, irmão. Se eu falasse para ele assim, foi ruim, ele dizia assim, então você não vai pregar mais não. Não presta para pregar, o que eu tinha que falar? Ô pastor, Deus foi louvado. Estou te falando sério. Deus foi louvado, meu filho? Ô pastor, Deus foi agradecido. Maravilha.
Te abençoaram? Me abençoaram. Com quanto? Para ver se é mentira. Com X. Aí eles têm de mão e falam, vai abençoar o teu pastor, não? Não. 3 anos ele roubando a minha oferta. Irmão, eu vi no gabinete, eu já chamava ele de faraó. Ele sabe disso. Eu chorava, o faraó tá aí. Irmão, e uma vez, eu falando assim, e uma vez, ele me indicou para pregar numa igreja, uma grande catedral em São Paulo, e aí foi bom. E o pastor, cara, infelizmente, ligou para ele pelo elogio. Aí ele me chamou no gabinete e falou assim, pastor me ligou, tu pregou lá. Eu peguei tanta raiva dessa mensagem que eu nunca mais preguei esse texto. Na vida. 17 anos pregando, nunca mais preguei Zacarias capítulo 4. Mensagem linda que Deus me pregou. Ele disse assim para mim, o que você pregou lá? Eu falei, pastor, preguei Zacarias e tal, usando o Babel. Tu pregou assim? Não, pastor, preguei assim. Então prega para mim. Como assim, pastor? Aí meu filho, prega. Você só prega para a igreja cheia. Eu não sou uma alma, não? Eu preguei. Acabei de pregar que você foi embora. Tá bom. Olha. Se fosse no dia de hoje, o nego desviava. Estava na cara do pastor. Xingava. Certo? Depois que eu comecei a fazer automático. Pastor, bom dia. Só me chama mais. Venha abençoar a vida do Senhor. E vim dizer que Deus foi louvado. Preguei sobre esse texto aqui. Você quer que eu pregue para o Senhor essa palavra? Não, meu filho. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Fui automático. Um dia ele me chamou no gabinete chorando. Me deu um livro que eu tenho até hoje. Uma pasta que os pastores usavam no pasta. Me deu a Bíblia dele no meu sudeiro. E disse, eu fiz isso para você aprender esse obreiro. Que você vai pregar para 20 mil. E vai pregar para 50. Alguém está entendendo essa coisa que está entendendo? E você vai pregar em catedral e vai pegar em comunidades. Que as pessoas vão criticar você e você tem que aguentar a crítica e se manter íntegro em nome de Deus. Que as pessoas vão tentar te naufragar e te passar perto. E quando eu percebi que agora você aprendeu a lição e não está murmurando mais, está aqui, meu filho. Você já se tornou um obreiro. Me deu uma Bíblia, um livro, uma toalha. Eu estou há 17 anos falando da vontade de Deus. Levante a sua mão mais alto que você puder e não baixe a sua mão. Levante a sua mão mais alto que você puder e não baixe a sua mão. Deus está te forjando. Não para ser grande, porque na igreja não tem anonimato, porque Deus conhece a todos. Deus está te forjando para ser uma peça especial e honrada na igreja dele. Alguém está entendendo esse privilégio de eleger, esse privilégio de cantar? Fica de pé comigo, glorificando a Deus. Vocês entendem que isso é privilégio? Diga para 3 pessoas: você é privilegiado. Você é privilegiado. De tantos, Deus chamou você para reger a mocidade. De tantos, Deus chamou você para liderar as irmãs. De tantos, Deus chamou você para ser pastor. Quantos são gratos a Deus por essa oportunidade e darão o seu melhor? Irmão, e é por isso que a Bíblia diz, né? E é vice-versa. Eu vou usar o termo da Bíblia, mas é vice-versa, cabe para os dois. É melhor morar no deserto do que na mulher rixosa. Olha a cabeça de São Paulo. É melhor passar sede e fome do que casar mal. É vice-versa. Eu tenho uma esposa que às vezes eu estou cansado de estudar. E olha que eu estudo, hein? Ela fala para mim, não está estudando nada. Estou te falando sério. Ela fala assim, vai estudar hoje não? Eu fico retardado. Me esforçando. Minha mãe é pior. Minha mãe é do manto. Minha mãe é canela de fogo. E aí eu prego, desço, e ela fala assim, devolve a glória para Deus. Eu falo, irmão, eu não posso nem me deleitar em casa. Se não cai no laço da mãe, eu caio no laço da esposa, irmão. Está
ter alguém assim, irmão, que te coloque no tamanho que você tem que estar. Porque nosso coração não presta. É verdade. Está entendendo? Esses dias aí o diabo quase entrou no meu coração. Um jovem disse assim: pastor, como é que pode? Você não posta quase nada no Instagram e está com quase 100 mil. Eu não sei o que você faz, você não faz nada, não tem canal no YouTube, você não faz força, não posta nada, não divulga nada. Eu falei assim: claro, está vendo? Você começa a se inchar. É o caso de Paulo. Paulo passa, o demônio diz: homem de Deus! Paulo diz: opa, aqui não. Se entrar errado, o elogio é desliga. Então, diabo, vai saindo desse corpo. Alguém está entendendo? Diga a minha Deus, é o mais alto que você puder. É sério. Não é brincadeira, irmão. Essa rede social tem sido uma arma de muitos amigos meus. Tem amigo meu que está se perdendo, irmão. Fala que é palbreiro. Não fala para a igreja. Tem amigo meu que não pega na mão de crente, irmão. Meu Deus, é desse jeito. Fui pegar em Volta Redonda, de lá ia para São Paulo. Puxei minha esposa. O irmão disse: vamos, pastor, a janta. Eu falei: deixa a janta, irmão. O povo tudo me esperando para bater uma foto. Cara, é tudo tosco que nem eu. Pecador. Comedor de arroz e feijão. Vou virar costa pro povo, irmão. Oxi, 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 oxi. Que ideia é essa, irmão? Não vou comer. Quem tem boca come em casa, irmão. Ou vai me ver uma vez no ano. Não posso dar um abraço, meu irmão. Se você um rapaz mandou uma mensagem para o Instagram que me ofendeu. Pastor, preguei no Maranhão. Posso bater uma foto com o senhor? Porque eu fiquei ofendido. É só chegar e falar: pastor, vamos bater uma foto. Se ele está falando assim, é que ele está acostumado a ser negado. Não, irmão. Ou eu sou pregador, ou eu sou Anitta. Ô, peraí. Aí cai no erro de falar: irmão, um jovem aqui, um congresso para 20 mil pessoas, um jovem aqui quis bater uma foto. O pastor disse para eu esperar ele no stand. Vai no stand lá bater uma foto. 3 horas batendo foto. Mas ganhei gravata, ganhei Bíblia, ou me abraçava. E não, mas eu vendo um pouco para me dar, depois eu como, irmão. Mas não use o dom de Deus para se favorecer. Alguém está sentindo a presença do Espírito? E nem para desmerecer os outros. Chegue aqui e dê o seu melhor. Feche os olhos, por favor. Você está fechando os seus olhos. Qual é o dom que Deus te entregou? Aleluia. Será que não dá para a gente ser melhor, irmão? Aleluia. É você e Deus. Eu sei que eu preciso ser melhor. Eu preciso jejuar mais, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais. Eu preciso mesmo. Às vezes eu estou preguiçoso, às vezes eu não quero, às vezes eu não quero ler, às vezes eu passo uma semana sem jejuar. Não só hora para almoçar, para acordar, não tem uma vida de oração, a gente acaba caindo na rotina, nem em pecado. Eu tenho certeza que os irmãos são crentes, não estou falando de adultério, de comunicação, eu estou falando de vida com Deus, a gente tem já tarefa, os filhos, os netos, a correria, o domingo, o futebol, a novela, o filme, o shopping, a praia, e acaba não fazendo mais nada para Deus. Deus está dizendo: eu estou com saudade de você. Oh, glória a Deus. Eu quero ouvir tua voz da madrugada, eu quero ouvir você abrindo a Bíblia, eu quero ouvir você ensaiando o hino. Não tenho agenda, não preciso, eu quero te dar o hino, eu quero te dar a composição, eu quero te encher pelo Espírito, eu quero te dar uma palavra, porque lá no teu trabalho eu estou preparando uma situação que essa palavra vai salvar o teu patrão, que essa tua palavra vai salvar o teu amigo no trabalho, que essa situação que eu estou fazendo na tua família, a sua palavra que eu estou colocando na tua boca, vai restaurar a tua família, restaurar o filho do teu irmão, da tua cunhada. Quem está entendendo isso pode glorificar Jesus se você quer. De dois em dois, vamos fazer isso. Vire de frente para alguém, pegue nós vamos orar. De dois em dois, vamos orar uns com os outros. A gente tem que ser unido, irmão. O obreiro tem que ser corporativista. Tem que ser. É um pelo outro, irmão. É unido do jovem com a irmã, é unido da irmã com o jovem, é todo mundo unido para a gente conseguir andar. Porque se vocês entrarem nesse mistério, eu quero profetizar que esse bairro vai ficar pequeno para Deus. Oh, glória a Deus. Eu quero profetizar que o índice de criminalidade vai passar em São João de Meriti. Porque as almas vão começar a passar por essas portas. Oh, aleluia. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Eu quero profetizar que esse espaço vai ficar pequeno, pastor. Vai ter que comprar para a direita e vai ter que comprar para a esquerda. Oh, cantar a machuria. Eu sou
irmão. Levanta o meu irmão, Senhor. Capacita minha irmã. Unge ele, unge ela. Não deixa as armadilhas do diabo desanimar. As lutas do dia a dia abater. Faça-nos com o espírito de Jeremias. Dentro do poço, mas dizendo: o teu chamado me queima nos ossos. O teu chamado me queima nos ossos. Peça a Deus te abençoar esta manhã. Você que precisa de um renovo, companheira, receba esse renovo. Meu companheiro de altar, de ministério, Deus também te renova. Eu sei que machuca, eu sei que tem espinhos, ninguém aqui é perfeito, mas Deus colocou esse amigo do teu lado, Deus colocou essa companheira do teu lado para te irritar, para te levantar, para te despertar, para te empurrar para a igreja. Oh, glória! O culto de hoje vai ser diferente. Marca o que eu estou te dizendo. Hoje nós viremos aqui com toalha no ombro e bacia na mão. Hoje nós estamos dispostos a lavar pé, a servir, a ser um instrumento, a ser uma alma na mão de Deus. Diabo sem mundo, vai saindo de São João de Meriti, porque Deus está levantando um povo forte. Deus está levantando um povo forte.